Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Uma questão meio polêmica, divergência entre Rodrigo Silva e Leandro Quadros sobre a salvação de um ateu. Leandro Quadros diz que ateu, se não crer em Deus, não será salvo. E já o Rodrigo Silva diz que ele vai encontrar com um ateu no céu. Eu já vou mostrar o vídeo dos dois falando, cada um dando a sua versão. Antes, eu vou explicar para contextualizar o assunto e ficar mais fácil a compreensão do ouvinte. O Rodrigo Silva disse num podcast que ele vai ver ateus no céu porque Deus olha para o coração. Ele disse assim, é uma das frases que ele disse no vídeo. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu. E já o Leandro Quadros, no seu vídeo, ele disse, é só uma frase do vídeo. Ele disse, para o ateu ter vida eterna, ele precisa crer em Jesus. Correto, 100% correto. E o Rodrigo Silva, 100% errado. Eu já vou pôr aqui o trechinho. Sobre o Rodrigo Silva, o que dá a entender para ele, nesse caso, Deus salva o ateu devido ter um bom coração, mesmo sem acreditar em Deus. No meu ver pessoal, isso não é nem erro teológico, é uma heresia mesmo. É uma tremenda heresia. Vamos ouvir aqui o trechinho, é bem curtinho, onde o Rodrigo Silva falando, e depois vamos ver o vídeo do Leandro Quadros falando também. Veja na sua tela aí, e depois vamos continuar. E eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos talvez não verei lá. Eu sei que muita gente, como ateu, mas ele não... Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu por... Céu que eu acredito tem espaço pro ateu por... E já o Leandro Quadros, sua opinião foi divergente em relação a Rodrigo Silva. O Leandro Quadros, sim, ele falou a verdade. Se o ateu não se converter, ele não será salvo. Ele disse para o ateu ter vida eterna, ele precisa crer em Jesus Cristo. Correto, pois a Bíblia deixa claro que não existe salvação pelas obras. Não existe salvação por mérito. Não existe nenhuma obra que podemos fazer que justificaria os nossos pecados. Senão a salvação seria por mérito. Ninguém aqui da terra foi capaz de fazer algo para merecer a salvação. A salvação é unicamente pela graça. Veja aí o trechinho do Leandro e depois vamos continuar refutando aqui. Então, um ateu, para ele receber a vida eterna, ele tem sim que passar a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Agora, no aspecto da salvação, realmente, por mais que a pessoa faça coisas boas, se ela não tiver a Jesus Cristo como seu salvador, ela não entra no reino dos céus. Por quê? Veja, por mais que nós nos esforcemos e façamos coisas boas, a nossa essência é pecaminosa e acabamos fazendo coisas ruins. Então nós não temos como, por nossas obras, atingirmos o padrão divino. É por isso que nós precisamos da graça de Jesus. Agora vamos continuar refutando os trechinhos dos vídeos, meio picado. Neste assunto aqui, o Rodrigo Silva ensinou uma tremenda heresia, com todo respeito à pessoa dele. Porque não tem nenhum fundamento bíblico, nenhum mínimo. É difícil até para distorcer a Bíblia, para ensinar que alguém que não acredita em Deus possa ser salvo. O Rodrigo, ele é melhor como arqueólogo, porque como teólogo, às vezes, ele deixa a desejar. Ele sempre dá alguns furos teológicos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde ele discorda de Ellen White em alguns pontos. Por exemplo, Ellen White, para quem não sabe, é a profetisa oficial do Adventismo,
é a única que tem o dom profético. É o espírito de profecia. O Adventismo ensina que os escritos de Ellen White têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Mas Ellen White disse algo que o Rodrigo discordou. Já vou pôr o trechinho para você escutar. Ellen White disse que existe vida em outros planetas e uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta habitado. Claro que isso não tem nenhum fundamento bíblico e não passa de mais uma das bobagens ensinadas por Ellen White, que segundo o Adventismo ela é o espírito de profecia. Só ela tem o dom profético e eles são obrigados a crer nas bobagens que ela ensinou. O Rodrigo Silva disse que de Gênesis a Apocalipse, lugar nenhum da Bíblia diz que existe vida em outros planetas e uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta habitado. Veja aí o trechinho bem curtinho, só a parte onde ele fala isso. Veja aí. E nessa palestra eu menciono o fato de haver árvores do conhecimento do bem e do mal em mundos além do planeta Terra, em outros planetas. E evidentemente uma informação que não está na Bíblia em canto nenhum. Eu afirmei, com base num texto de Ellen White, do livro Primeiros Escritos, que há árvore do conhecimento do bem e do mal em outros mundos. Só que você não encontra nenhum versículo, desde o primeiro verso de Gênesis até o último do Apocalipse, que dê a mais leve impressão dessa afirmação de Ellen White. E eu sei que há outras também afirmações dela um tanto estranhas, por não constarem com uma base bíblica para serem afirmadas. Se Ellen White é inerrante, conforme eles ensinam, por que que ele discordou? Não só ele, mas outros também. Outros teólogos adventistas. Imagine, Daniel faz uma profecia e daí Isaías discorda dele. Imaginou? Um profeta da Bíblia profetiza uma coisa e o outro discorda. A Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada. Imagine se um falasse de um jeito e o outro discordasse, ou um ensina de um jeito e o outro ensina de outro. O que pode ter é erro de tradução e de interpretação da parte das pessoas. Mas originalmente não pode ter porque ela foi inspirada por Deus. A verdade é que não existe salvação fora do Evangelho. O Rodrigo Silva está 100% errado, totalmente errado. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe outro meio. Se existisse outro meio, Jesus não precisaria vir à Terra morrer pelos nossos pecados. Nem salvação por obras ou por boas obras, como muitas igrejas defendem, e nem coração bondoso. Uma boa pessoa aqui na Terra, que faz trabalho de assistência social, que gosta de ajudar os outros, mesmo que essa pessoa não seja salva, aqui na Terra, Deus poderá abençoar essa pessoa. Pois está escrito, quem ajuda o pobre empresta a Deus. Deus pode recompensar a pessoa aqui na Terra. Mas se essa pessoa não se converter, não será salva. Paulo diz que não vem das obras para que ninguém se glorie, senão seria por mérito. A pessoa que tem condição financeira faz trabalho de assistência social, ajuda os necessitados e acaba sendo salvo por mérito. E o pobre que cometeu os mesmos pecados que o rico cometeu, mas não podia fazer boas obras porque não tinha dinheiro, daí ele é condenado. Deus seria injusto. A salvação seria comprada. No céu não entra pecado. O pecado não fica impune. O pecador não ficará impune. Quem morrer no pecado será condenado ao inferno. A única coisa que justifica os nossos pecados é o sangue de Cristo. É Ele que lava os pecados do homem, que se arrepende. Quem arrepende e deixa alcança a misericórdia. Mas o pecador que morrer sem se arrepender, ele será condenado ao inferno. Jesus disse que quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Aqui já explica tudo. Só isso seria suficiente. Crer. Este crer deve levar a pessoa ao arrependimento dos pecados. A Bíblia diz que os demônios creem, mas estremecem. O ser humano é salvo pelo favor de Deus,
de ter dado Cristo para morrer em nosso lugar. Não existe nada que possamos fazer para merecermos a salvação, a não ser pela graça mesma, pelo favor de Deus, pelo favor imerecido de ter dado Cristo para morrer em nosso lugar, para sermos salvos. É isso aí, eu creio que não ofendi o Rodrigo e nem ninguém, e nem o Adventismo, porque o que eu falei foi verdade. Se gostou, dá um joinha para ajudar. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.